E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como que você pode fazer a análise de uma ação para, ao longo do tempo, reduzir seus riscos e poder aumentar os seus ganhos. Esse vídeo não vai ser voltado para day trade. Day trade é uma operação onde faz uma compra e a venda do mesmo ativo no mesmo dia, buscando ter esse lucro nessa compra e venda diária, beleza? Isso daqui vai ser um foco mais de médio a longo prazo e como a playlist do canal é para um investidor iniciante, uma análise mais inicial, a gente vai estar focado também em empresas mais sólidas e segmentos perenes. Porque, dependendo do segmento e do porte da empresa, você pode utilizar de indicadores diferentes para fazer uma melhor análise de investimento. Então, dá o like, se inscreve no canal e dá aquela moral no Instagram Careca Investidor. E é claro que nada do que for dito aqui é uma recomendação de investimento. Bora lá! Essa parte que eu comentei com vocês de segmento mais perene é o seguinte: como a nossa playlist ela é mais voltada para ensinar mais do zero uma pessoa que está iniciando e tudo mais, então a gente vai utilizar desses segmentos perenes, que seriam os segmentos bancário, energia elétrica, saneamento e seguradoras, com foco em empresas mais sólidas. Por quê? Porque elas já apresentam resultado de lucro, já apresentam resultado de distribuição, então fica um pouco mais fácil da gente interpretar se ele pode ser um investimento que faça sentido ao longo do tempo. A gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não utiliza, passe a utilizar, porque ele é uma ótima ferramenta para tu fazer essa pré-análise de indicadores de uma empresa. Eu digo pré-análise porque indicadores, eles são resultados do passado, então não necessariamente eles vão se repetir. Então você faz uma pré-análise, entra no site de relacionamento com o investidor da empresa, entende qual que é a estrutura que a empresa está, entende onde ela quer chegar, analisa os projetos. Então você tem uma base mais numérica financeira, vê uma base de aonde a empresa pretende chegar, e daí você vai amadurecendo essa sua ideia de investimento. Vamos escrever aqui a Energias do Brasil. É uma empresa do segmento de energia elétrica para a gente dar uma analisada. Uma métrica que eu gosto de utilizar bastante é o dividend yield. O que é o dividend yield? É a parte do lucro que ela é distribuída para os acionistas. Mas essa métrica você tem que tomar cuidado. Por quê? No caso aqui ela está em 10,7. Eu utilizo como uma taxa mínima atrativa 7%. Então de 7 para cima eu já acho interessante. Mas não é porque uma empresa está pagando 5, 4, 3, 2, 1 ou 0 que ela é uma empresa ruim. Porque, como eu disse para vocês, isso daqui é a parte do lucro que ela é distribuída para os sócios. Mas uma empresa ela pode fazer o seguinte: ela pode distribuir todo o lucro, ela pode distribuir parte do lucro e investir a outra parte, e ela pode investir tudo. Ela, é claro que respeitando as obrigatoriedades de distribuição de lucro mínima que ela precisa efetuar, mas ela pode direcionar um maior capital para investimentos e um menor capital para distribuições. E isso não seria algo ruim. Por quê? Porque ela iria pegar uma grana aqui dela no presente e, em vez dela te dar e distribuir, ela investe em projetos já existentes ou em novos projetos, e esses projetos, ao longo do tempo, a médio e longo prazo, eles podem gerar ótimos frutos, o que aumentaria o lucro e aumentaria a distribuição de lucro no seu bolso. Então, não necessariamente uma empresa pagando um dividend yield reduzido é algo ruim. Se ela estiver fazendo uma ótima utilização desse recurso, investindo em coisas que vão trazer benefícios no futuro, isso também vai ser atrativo. Então, uma média de 7 para cima seria interessante. Porém, menos do que isso, não é algo ruim, que você descartaria o investimento. Mas você precisa unir com outros indicadores e ver onde que ela está fazendo esse investimento, se são investimentos que fazem sentido, e também olhar para trás, porque você consegue visualizar se os investimentos feitos no passado fizeram sentido e deram colheitas interessantes. A segunda parte é a parte da DRE. O que seria a DRE? Demonstração de resultado do exercício. É uma demonstração contábil que a gente utiliza e a gente consegue validar receita, custo, despesa, lucro, atividade e tudo mais. É claro que aqui é apenas um gráfico com receita líquida, custos e lucro líquido para a gente conseguir visualizar. Mas por aqui a gente já consegue ver o seguinte: primeiramente, se a empresa fechou com prejuízo em algum momento, ou seja, isso já é extremamente atrativo. Se uma empresa em um período de 10 anos ela não apresentou prejuízos, a tendência é que ao longo do tempo ela continue apresentando resultados interessantes. Outro ponto é que você consegue visualizar se a receita dela teve um crescimento ao longo do tempo. E a gente consegue ver que sim, de fato teve. A gente consegue ver também que os custos acompanharam. Mas isso daqui é mais por conta de uma operação. Dependendo do segmento da empresa, ela não consegue fazer muito esse descolamento entre receita e custo, porque ela precisa, para continuar gerindo esse capital, fazer a manutenção dessas custas. Então aqui nesse detalhe eu gosto de escolher empresas que têm um histórico onde elas não deram prejuízo, de preferência, sabe?
de que elas tenham um crescimento de receita. O crescimento de custo é até aceitável, porque é difícil fazer esse descolamento dependendo do segmento da empresa. E isso daqui já vai te trazer uma segurança maior de que a empresa, se ela estiver tendo esse crescimento de receita, essa manutenção de lucratividade e aumento de lucratividade, muito provavelmente ela vai se repetir isso ao longo dos próximos anos. A terceira parte que eu gosto de dar uma olhada nessas empresas é na parte do payout. O que seria a parte do payout? A gente já viu ali atrás que a gente tem o lucro, né? Aquela parte do lucro é a totalidade do lucro. Aqui é o payout. O que seria o payout? É a parte do lucro que vai ser destinada para distribuição. E daí lá na ponta iria virar aquela métrica de dividendo que a gente viu de 10,7. Ou seja, por que é legal da gente estar analisando aqui? Porque aqui a gente vê o seguinte, a empresa gerou aquela totalidade de lucro, porém ela distribuiu no ano de 2021 apenas 58%. Essa métrica aqui é atrativa da gente analisar por alguns aspectos. Por exemplo, a gente consegue ver que em 2018, 19 e 20 ela teve um payout bem menor do que o de 2021. Ou seja, a gente pode especular que talvez ela teve um payout um pouco grande, por isso que deu também aquela métrica de 10,7 e pode ter uma redução nos próximos anos, dependendo de questão de investimento e de parte de capital que ela vai direcionar para investimentos e parte que ela vai gerar para distribuição. Então você já poderia imaginar que, caso ela fizesse essa redução para 30% ou 40%, você já teria uma queda também naquela métrica de dividend yield, que traria ele de 10,7 para talvez 8, 7 e assim por diante. Mas é claro que isso não é apenas um norte, entende? A empresa ela pode gerar muito resultado ao reduzir custos, aumentar lucros, não mexer em payout, ou seja, muita coisa pode acontecer. Mas eu estou te mostrando isso daqui porque é atrativo que você olhe, principalmente quando você vê empresas que estão distribuindo acima de 100%. Quando a empresa está distribuindo acima de 100%, é um problema? Não necessariamente, mas quer dizer o quê? Que ela distribuiu mais do que ela deu de lucro, ou seja, em anos passados, onde ela não distribuiu a totalidade, foi gerando um acúmulo de caixa. Esse acúmulo de caixa acabou não sendo utilizado para investimentos, ou seja, não gerou operações interessantes e nos próximos anos ela fez uma distribuição acima de 100%, porque ela utilizou lucro do exercício e lucro de exercícios passados que estavam acumulados e fez essa distribuição. Ou seja, você só tem que analisar se a empresa está fazendo essa manutenção de investimentos já existentes e efetuando esses novos investimentos ao longo do tempo para, além de fazer uma manutenção dessa receita a longo prazo, a fazer uma ampliação dela e uma gestão de lucro melhor. Como eu falei para vocês, é claro que não tem como eu te ensinar a fazer uma análise de investimento em 10 minutos e é um tema extremamente cansativo até para uma pessoa que não é da área econômica e tudo mais, mas é um tema que, se você entender essas pequenas métricas com cuidado, você já consegue fazer um investimento muito melhor do que a grande maioria das pessoas, o que vai te trazer, ao longo do tempo, menos probabilidade de perder dinheiro e maior possibilidade de ganho. Outra métrica que eu acho interessante é essa parte aqui do preço-valor patrimonial. O que ela significa? Se ela tiver igual a 1, no caso aqui está 1,03, bem pouquinho acima de 1, seria o quê? Que se a empresa tivesse 100 mil de patrimônio, ela estaria sendo vendida por 100 mil, ou seja, é quase como se você estivesse comprando ela pelo mesmo preço que ela vale. Essa métrica aqui, ela pode ser tanto inferior a 1 quanto superior a 1. E não tem como a gente dizer se ela vai ser melhor ou pior por conta disso. Por quê? Uma métrica acima de 1 quer dizer que você está pagando mais do que aquele patrimônio vale. Mas isso não é algo ruim. Depende da geração de caixa da empresa, da lucratividade. Se ela tiver lucros interessantes, um dividend yield atrativo, ou seja, aquela parte do lucro que é distribuída, e unindo com outras métricas, é normal que se tenha um número maior do que 1. É claro que quanto mais próximo de 1, pode gerar uma sensação muito maior de segurança, porque você está pagando de fato o que aquela empresa tem de patrimônio. Um valor menor do que 1, você poderia pensar, tipo, nossa, então eu vou estar tendo um lucro. Se ela tem 100 mil de patrimônio, eu estou comprando por 80 mil, eu estou ganhando uma margem de lucro aí nesse processo. Mas não necessariamente, porque é igual você pensar no seguinte, você vai comprar uma casa que custa 100 mil por 80. Às vezes ela está com um problema de encanamento, um problema na elétrica, então você vai demandar de um dinheiro ali para fazer essas manutenções, por conta desse risco a mais que ela tem. No caso das ações, você não vai ter que colocar capital nela, mas por ela estar sendo cotada a menos do que o patrimônio vale, você pode gerar o pensamento do seguinte, algum risco existe. Às vezes é uma empresa estatal, ou às vezes a empresa está passando por turbulências no setor
ou internamente dela própria. Então, toda essa falta de credibilidade, ou na empresa por ela ser estatal, ou no segmento, ou na empresa mesmo como empresa própria, pode gerar essa sensação de risco e você está pagando um valor inferior ao valor de patrimônio por conta disso. Então, eu comentei que não necessariamente é uma métrica positiva ou negativa, porque pode depender de todos esses aspectos. Ela pode estar sim com desconto, porém ter um risco maior. Ela pode estar sim com um ágio, ou seja, sendo vendida por um preço maior do que o patrimônio, porém ser uma ótima empresa, uma empresa que passa segurança. Então é de se analisar. Você precisa unir com outros indicadores, beleza? Outra métrica que eu gosto de estar utilizando é essa métrica aqui de preço-lucro. Ela está em 5,45. Essa métrica é o seguinte, ela quanto menor, melhor. Por quê? Quer dizer que com os lucros dessa empresa, se eles se mantiverem nessa proporção e tudo se mantiverem nessa mesma proporção, em 5 anos, 45, os lucros dessa empresa seriam capazes de se auto-recomprá-la. Ou seja, você teria praticamente um retorno de investimento em 5,45 anos. É claro que não no seu bolso, porque existe aquela questão que eu te expliquei. Parte do lucro é distribuído e parte do lucro é investido. Mas, se você escolhe por investir nessa empresa, aparentemente faz sentido que você investe nela, porque você acredita que ela faz uma ótima utilização de capital e gerenciamento desse recurso. Então, independente dela estar te distribuindo ou reinvestindo, teria que ser algo atrativo. Então, é um curto espaço de tempo. Essa métrica aqui, eu gosto de utilizar até 10. É claro que, às vezes, até 15 pode ser atrativo. Se você pegar empresas que são mais monopolistas, assim, não um monopólio de fato, mas empresas mais sólidas, como, por exemplo, a Ambev, é normal que ela tenha um PL de 15, 16, 17. Itaú, que é uma empresa forte também no segmento, é normal que em algum momento passe a ter PLs mais altos. Mas eu costumo utilizar sempre como um norteador o PL de 10 assim para baixo, porque a hora que você une um PL de 10 para baixo com uma relação de dividend yield atrativa, com resultados recorrentes de receita, custo e lucro, com aumentos e toda essa otimização de recursos, você consegue ter uma maior segurança de que talvez aquela empresa seja uma empresa que estaria sendo cotada por um preço atrativo. Para a gente não ficar com um vídeo muito extenso, eu vou mostrar mais algumas duas métricas, mas assim, se você já conseguir dominar essas 5 principais, que seria ver essa recorrência de dividend yield, ver essa continuidade de receita, custo e lucro, se a empresa apresentou prejuízo ou não, e se ela tem essa crescente em receita e em lucratividade. Ver essa questão do payout para ver se você não está caindo em algum conto, né, de uma distribuição acima de 100%, atípica, e você pode estar sendo enviesado. Essa questão de valor patrimonial, aonde você consegue ver se de fato ela está sendo trabalhada no preço de patrimônio dela, ou um pouco a maior, ou um pouco a menor, beleza? E essa questão de preço-lucro, que seria o número de anos que esse lucro seria capaz de recomprar essa empresa. Além disso, só de você dominar essas 5, você com certeza, se você ficar nessa situação de empresas perenes, sólidas e dominar essas 5 métricas, muito provavelmente você vai reduzir demais o seu risco e aumentar seus ganhos ao longo do tempo. Mas você também pode olhar o seguinte, esse aqui, indicadores de crescimento, que seria o quê? CAGR de receita de 5 anos, ou seja, teve um crescimento das receitas ao longo dos 5 anos em 15,05, que é atrativo, né? Que você vê que a empresa ela está crescendo a receita dela ao longo do tempo, e o CAGR de lucros nos 5 anos, que quer dizer o quê? Que ela também, além de crescer receita, ela está crescendo esses lucros. Então, é interessante para a gente pensar na questão de continuidade da empresa. E essa parte de endividamento, principalmente essa dívida líquida EBITDA, abaixo de 3 é aceitável. Acima de 3 eu já acho que precisa ligar um alerta, mas é como eu falei para vocês, depende muito do setor. Por exemplo, empresas de energia elétrica que você já tem meio que uma previsão de receita, uma previsão de custo, porque são serviços assim de concessões de muito tempo e você já consegue estimar por quanto que a sua receita é corrigida por métricas de inflação, ou quanto que seus custos são corrigidos, então fica mais fácil de você prever sua receita, sua custo e seus lucros ao longo do tempo, o que te permite, talvez, se você precisar se endividar mais, não seria algo tão problemático, porque você já consegue visualizar o seu cenário ao longo do tempo e se expor a esse endividamento maior. Mas essas são métricas interessantes também para você ver se a dívida dela não está muito alta. Aqui nesse caso, significa que o quê? 2 anos de EBITDA da empresa, que EBITDA é uma métrica, uma proxy de geração de caixa.
Então seria como se em 2 anos de resultados da empresa de EBITDA, ela conseguisse pagar essa dívida. Então, acima de 3, eu já ligo um alerta, mas é como eu falei para vocês, depende do segmento, depende do setor e tudo mais. E essa métrica de aumento de receita e de lucratividade também é interessante para você visualizar. Ou seja, é claro que não tem como eu te explicar fazer uma análise de uma empresa em um curtíssimo espaço de tempo, mas se você dominar aquelas 5 principais métricas, mais essas 3, né, no caso, que seria aumento de receita, aumento de lucro e endividamento, e ainda focar em segmentos perenes e sólidos, com toda certeza você faria investimentos com um risco bem mais reduzido e uma possibilidade de ganhos maiores no futuro. Mas é claro que nada disso daqui foi uma recomendação de investimento, porque você que tem que ser responsável por estudar e efetuar suas análises, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e melhor do que isso, compartilha a nossa playlist do Investindo do Zero com o coleguinha, porque se você está curtindo ela, ela também pode ajudar outras pessoas a entender um pouco mais sobre investimentos e talvez iniciar os seus investimentos. Valeu e abraços!